Olá, boa noite. A Renascença, emissora católica portuguesa, está a transmitir diretamente da Sé Patriarcal de Lisboa a Eucaristia de quarta-feira de cinzas, que marca o início do tempo da Quaresma. É o primeiro dia dos 40, em que a Igreja chama os seus fiéis a converter-se e a preparar-se verdadeiramente para viver os mistérios da paixão, morte e ressurreição de Cristo durante a Semana Santa. Preside esta celebração o Cardeal Patriarca de Lisboa, Dom Manuel Clemente, e os cânticos são da responsabilidade do Coro Diocesano de Lisboa, sob a direção do Padre Pedro Lourenço e acompanhados pelo organista António Duarte.
Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus nosso Pai e de Jesus Cristo nosso Senhor estejam convosco. Caríssimo Sr. Dom Joaquim, Srs. Cônegos, padres, diáconos, seminaristas, irmãos e irmãs, iniciamos assim nesta Sé, Quaresma, como um tempo de graça e um tempo de libertação para nós e também para outros, através de nós, com certeza. Peçamos esta graça muito especialmente agora e no princípio da celebração. Oremos. Concedei-nos, Senhor, a graça de começar com santo jejum este tempo da Quaresma, para que no combate contra o espírito do mal sejamos fortalecidos com o auxílio da temperança. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Iniciamos agora a liturgia da palavra, escutando o livro da profecia de Joel. O profeta exorta o povo a um tempo de verdadeira conversão. Ela acontece quando fazemos regressar o nosso coração e todo o nosso ser para Deus e acolhemos a sua misericórdia. Leitura da profecia de Joel. Diz agora o Senhor: convertei-vos a mim de todo o coração, com jejuns, lágrimas e lamentações. Rasgai o vosso coração e não os vossos vestidos. Convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque Ele é clemente e compassivo, paciente e misericordioso, pronto a desistir dos castigos que promete. Quem sabe se Ele não vai reconsiderar e desistir deles, deixando atrás de si uma bênção para a oferenda e libação ao Senhor vosso Deus. Tocai a trombeta em Sião, ordenai um jejum, proclamai uma reunião sagrada. Reuni o povo, convocai a assembleia, congregai os anciãos, reuni os jovens e as crianças. Saia do esposo
sai o esposo do seu aposento e a esposa do seu tálamo. Entre o vestíbulo e o altar, chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, dizendo: Perdoai, Senhor, perdoai ao vosso povo e não entregueis a vossa herança à ignomínia e ao escárnio das nações. Porque diriam entre os povos: onde está o seu Deus? O Senhor encheu-se de zelo pela sua terra e teve compaixão do seu povo. Palavra do Senhor. Respondemos agora ao que escutamos na primeira leitura com o refrão do Salmo: Pecamos, Senhor, tende compaixão de nós. Tende compaixão de nós. Compadecei-vos de mim, ó Deus, pela vossa bondade, pela vossa grande misericórdia, apagai os meus pecados. Lavai-me de toda a iniquidade e purificai-me de todas as faltas. Porque eu reconheço os meus pecados e tenho sempre diante de mim as minhas culpas. Pequei contra vós, só contra vós, e fiz o mal diante dos vossos olhos. Criai em mim, ó Deus, um coração puro e fazei nascer dentro de mim um espírito firme. Não queirais repelir-me da vossa presença e não retirais de mim o vosso espírito de santidade. Dai
dai-me de novo a alegria da vossa salvação e sustentai-me com espírito generoso. Abri, Senhor, os meus lábios, e a minha boca cantará o vosso louvor. A segunda leitura é retirada da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Coríntios. O apóstolo diz-nos que Deus, na sua bondade, oferece-nos um tempo favorável para nos reconciliarmos com Ele. Leitura da segunda Epístola do Apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, nós somos embaixadores de Cristo. É Deus quem vos exorta por nosso intermédio. Nós vos pedimos, em nome de Cristo, reconciliai-vos com Deus. A Cristo, que não conhecera o pecado, identificou o Deus com o pecado por amor de nós, para que em Cristo nos tornássemos justiça de Deus. Como colaboradores de Deus, nós vos exortamos a que não recebais em vão a sua graça, porque Ele diz: no tempo favorável eu te ouvi, no dia da salvação vi em teu auxílio. Este é o tempo favorável, este é o dia da salvação. Palavra do Senhor. No Evangelho, deparamos-nos com o novo horizonte que Jesus estabelece para os seus discípulos. A oração, o jejum, a esmola, as obras de misericórdia devem sempre partir da profundidade da relação com Deus. Pelo facto de já estarmos no tempo de Quaresma, não cantamos o Aleluia, aclamação tipicamente pascal, mas entoamos o cântico: Glória a vós, ó Cristo, Palavra de Deus. Seja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: Tende cuidado em não praticar as vossas boas obras diante dos homens, para não serdes vistos por eles. Aliás, não tereis nenhuma recompensa do vosso Pai que está nos céus. Assim, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Em verdade vos digo, já receberam a sua recompensa. Quando deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a direita, para que a tua esmola fique em segredo, e teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando rezardes, não sejais como os hipócritas, porque eles gostam de orar de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando rezares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora a teu Pai em segredo. E teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando jejuardes, não tomeis um ar sombrio como os hipócritas, que desfiguram o rosto para mostrarem aos homens que jejuam. Em verdade vos digo, já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não percebam que jejuas, mas apenas o teu Pai que está presente em segredo. E teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A Renascença, emissora católica portuguesa, está a transmitir diretamente da Sé Patriarcal de Lisboa a Eucaristia de Quarta-feira de Cinzas, que marca o início do tempo da Quaresma. Presida esta celebração o Cardeal Patriarca de Lisboa, Dom Manuel Clemente. Amados irmãos, viver a Quaresma de 2016 na Diocese, no país e no mundo, tem tanto de local como de universal, ainda que necessariamente conjugado por cada um de nós. E por cada um de nós como discípulo de Cristo, exercitantes que somos do Evangelho vivo. Na nossa Diocese significa caminho sinodal para nos retomarmos em resposta ao apelo do Papa Francisco na exortação apostólica Evangelii Gaudium. Há instantemente um sonho a cumprir, o sonho missionário de chegar a todos, até cada periferia de pessoas, grupos, estruturas e circunstâncias que esperam por nós, ainda que o não saibam. E não tanto por nós, mas sempre pelo Evangelho de Cristo, que nos cumpre viver mais e testemunhar melhor, sempre mais e melhor. Para isto mesmo serve cada Quaresma, para nos rasgar o coração, para falarmos como o profeta Joel, pois nada nos basta, a nós e aos outros, senão a largueza do amor divino. Aproveitemos este tempo tão especial de graça, a Quaresma do Ano Santo da Misericórdia, para que a escuta mais atenta da Palavra de Deus e os atos mais decididos da caridade prática nos levem a fazê-lo, em geral benefício. Somos a resposta de Cristo ao mundo, peçamos a Cristo a graça de a prestarmos. Consideremos, entretanto, que a cidade dos homens é a base operativa da cidade de Deus.
É também por isso que as obras de misericórdia, tão relembradas pelo Papa Francisco, são igualmente corporais e espirituais e a realizar no global. Neste ano jubilar, que todo versa o tema da misericórdia, apliquemo-nos com redobrado esforço a cada uma delas, no singular e no conjunto. Convém lembrá-las na formulação tradicional e facilmente memorizável, dando a cada uma a concretização que em cada caso precisa de ter. Será mesmo um bom exercício quaresmal aprendê-las de cor até à Páscoa. E não me parece demais começar já aqui. As corporais. Dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede, vestir os nus, dar pousada aos peregrinos, assistir aos enfermos, visitar os presos, enterrar os mortos. E as espirituais. Dar bom conselho, ensinar os ignorantes, corrigir os que erram, consolar os tristes, perdoar as injúrias, sofrer com paciência as fraquezas do nosso próximo, rogar a Deus por vivos e defuntos. Estou certo de que, lembrando cada uma, imediatamente nos ocorrem concretizações urgentes ou possíveis. Nas nossas casas, comunidades, escolas, hospitais, prisões, locais de trabalho ou convívio, não faltam ocasiões e apelos. Saciar fome e sede, ter veste e alojamento, são necessidades básicas de todos e requisitos solidários também, para qualquer sociedade que queira realmente sê-lo. São a primeira face da realidade humana, que sempre carece e espera. Face em que nos espelhamos e onde se espelha o próprio Cristo, no rosto de quem nos interpela. O mesmo Cristo que saciava a fome material dos outros, para os saciar depois de outra fome mais larga e persistente. Mas com esta sequência, necessariamente. Também por isso as nossas comunidades, em que se manifesta e expande o corpo eclesial do ressuscitado, não podem, nem querem, ignorar a face inteira da fome, sede, nudez ou desabrigo de qualquer ser humano. Se havemos de recusar o materialismo, igualmente evitaremos qualquer espiritualismo oco para nos dedicarmos, isso sim, a um serviço concreto e global, como o Evangelho ensina. Do mesmo modo, consideremos que assistir aos enfermos e visitar os presos nos faz tocar diretamente a Cristo, que no horto sofreu agonia e prisão. Diz um passo evangélico que quem o tocava ficava curado. Toquemo-lo em quem sofre para alívio alheio e cura própria. Demonstrando assim que ninguém se pode salvaguardar do sofrimento dos outros. Bem pelo contrário, é na relação com quem sofre que nos curamos também a nós. Aliás, as chamadas questões fraturantes que sucessivamente irrompem fraturam-nos sobretudo a nós como humanidade, quando se alegam assim chamados direitos de alguns para nos desresponsabilizar da resposta solidária que devíamos dar a todos, com mais cuidado e mais companhia. Quanto a enterrar os mortos, terá seguimento nas atuais circunstâncias, para além do que requer como serviço organizado. Para quem parte, é dignidade reconhecida e assim mesmo manifesta. Para quem fica, é amizade comprovada que compartilha o luto e faz companhia. Dar bom conselho, ensinar os ignorantes e corrigir os que erram, são outras tantas demonstrações de que com eles realmente estamos e para eles igualmente somos, numa pedagogia que não os dispensa nem nos dispensa a nós. Como Jesus, que nunca despedia quem o procurava, antes longamente ensinava, assim temos de estar na grande e mútua escola que este mundo deve ser. Com verdadeiro interesse pelo bem dos outros, que não os deixe dissolver valores em caprichos, nem vaguear sem rumo.
Há muita sabedoria adquirida e comprovada por milénios de humanidade, que tanto devemos guardar pessoal como socioculturalmente. Assim como não há liberdade de escolha quando nem se conhece o que escolher. Consolar os tristes ganha hoje particular pertinência, pois nada entristece tanto como o isolamento em que se vive, mesmo que fugazmente entretido. Para as pessoas que somos, a alegria é outro nome da verdadeira convivência, hoje escassa e por vezes nula. Prevenir ou consolar tristezas é não deixar ninguém sem companhia, seja onde for ou quando for, quer para festejar os êxitos, quer para ultrapassar os fracassos. Temos tantas razões, possibilidades e meios para nos acompanharmos sempre, que é grande contradição fazê-lo pouco ou nunca. Perdoar as injúrias é dar a quem as faz uma oportunidade mais para se refazer melhor. Para um discípulo de Cristo, é a ocasião para seguir o seu mestre, que injuriado não respondia com injúrias, assim mesmo demonstrando a grandeza que tinha. Foi esta a sua maneira de converter a tantos e nos converter a nós. No presente jubileu, reparemos especialmente na magnanimidade do pai do filho pródigo, parábola maior da misericórdia divina. O mesmo se diga de sofrer com paciência as fraquezas do nosso próximo, não desistindo de ninguém, como Deus não desiste de nós, quando demoramos tanto a recuperar-lhe a semelhança, apesar da graça que nunca recusa. Lembra-nos São Paulo que a Cristo, que não conhecera o pecado, identificou o Deus com o pecado por amor de nós, para que em Cristo nos tornássemos justiça de Deus. Pensemos muito nisto, para que as fraquezas dos outros nunca sejam pretexto para desistir, seja de quem for. Situa-se aqui, precisamente aqui, o desafio do amor cristão, que também não deixa de rogar a Deus por vivos e defuntos, pois a caridade nunca acabará. Somos tantas vezes uma imensidão de sós. Quem não tem família por perto, vizinhos atentos, visitas nos hospitais, nas prisões ou lares de idosos. E também nas nossas ruas e espaços, que se transformam frequentemente em locais de duvidosa compensação e perigosos consumos, para jovens e menos jovens, sem ambiente doméstico nem melhor enquadramento. A estes e a outros desajustamentos pessoais e sociais responderão as obras de misericórdia na respectiva complementaridade, pois tanto alojam os peregrinos de algo ou de si próprios, como dão bom conselho e recriam relações. São campos abertos à caridade criativa, com muito por fazer na cidade de nós todos. Na caminhada sinodal de Lisboa, algumas conclusões dos grupos vão já nesse sentido, valorizando, por exemplo, os nexos familiares, comunitários e intercomunitários, para que ninguém fique isolado nem se isole a si próprio, da infância à velhice. E para formar familiarmente as pessoas, quer em ordem ao matrimónio, quer para o serviço da família de Deus, que é a Igreja no seu todo. É este um campo prioritário para a ação diocesana, e ainda mais se definirá, por certo, na conclusão programática a que chegaremos em sínodo. Somos e seremos, ao mesmo tempo, verdadeiros cidadãos do mundo. E não só porque hoje toda a distância se anula como quem imprime um botão, mas também porque deparamos aqui com uma crescente diversidade étnica e cultural concentrada em pouco espaço, o nosso espaço comum. Num lugar central de Lisboa e arredores, podem cruzar-se dezenas de pessoas de várias proveniências e tradições, religiosas ou outras. Acolhemos quem chega agora em busca de sobrevivência e trabalho, como acolhemos outros há algum tempo já. E no futuro, eles e nós seremos a sociedade de todos, sobre a base comum de direitos humanos respeitados e, de facto, praticados. Largo campo também este para a prática das obras de misericórdia. Em termos propriamente cristãos, sabemos que o bom futuro é assegurado pelas vidas que se oferecem a Deus,
única maneira de se repartirem por todos, como Cristo depôs a sua nas mãos do Pai, que logo a distribuiu em abundância. Esta foi a sua Páscoa, que celebraremos inteiramente quando também conosco for assim. Por isso mesmo, ainda que tudo corporalmente se exteriorize, é espiritualmente que se garante. Aí mesmo, no segredo que apenas o Pai vê e recompensa, como o Evangelho ensina. Aí mesmo, quando jejuamos de tudo o mais que não seja Deus, para nos repartirmos em esmola que a todos alcance. Não foi outro o êxodo de Cristo, não será outro o nosso que lhe herdamos o Espírito. Após ter sido proferida a homilia, onde o Senhor Patriarca convidou todos a assumir nas suas vidas as obras de misericórdia corporais e espirituais, dar-se-á início ao rito da bênção das cinzas. Faz parte da tradição cristã que estas cinzas sejam obtidas da queima dos ramos abençoados no domingo de Ramos do ano anterior. O Senhor Patriarca dirá uma oração e de seguida aspergirá as cinzas com água benta, sem nada dizer. A tradição de impor as cinzas surge desde a Igreja primitiva, próprio dos antigos ritos nos quais os pecadores convertidos se submetiam à penitência canónica. Irmãos caríssimos, oremos fervorosamente a Deus nosso Pai para que se digne abençoar com a abundância da sua graça estas cinzas que vamos impor sobre as nossas cabeças em sinal de penitência. Senhor nosso Deus, que vos compadeceis daquele que se humilha e perdoais àquele que se arrepende, ouvi misericordiosamente as nossas preces e derramai a vossa bênção sobre os vossos servos que vão receber estas cinzas, para que, fiéis à observância quaresmal, mereçam chegar de coração purificado à celebração do mistério pascal do vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. De seguida, o Senhor Patriarca e mais alguns ministros impõem as cinzas a todos os fiéis que se aproximam. As cinzas são impostas na fronte em forma de cruz, enquanto o ministro pronuncia uma destas palavras bíblicas: Lembra-te, homem, que és pó da terra e à terra hás de voltar. Ou então, arrepende-te e acredita no Evangelho. Caro ouvinte, convidamos a que neste momento disponha o seu coração numa atitude de contrição, implorando a Deus um caminho sincero até às festas pascais. Um caminho de libertação de tudo o que o escravize e manche uma vida ao jeito do amor de Jesus. Porque somos tão
O gesto de cobrir-se com cinza tem o sentido de reconhecer a própria fragilidade e mortalidade que precisa ser redimida pela misericórdia de Deus. Este não deve ser um gesto puramente exterior. A Igreja sempre o conservou como sinal de uma atitude de coração penitente que cada batizado é chamado a assumir no itinerário quaresmal. Escutai-me, Senhor, a minha voz vos implora. Por misericórdia, respondei-me. Levai o meu coração, procurai a sua face. O vosso rosto, Senhor, eu procuro. Convertai-nos, Senhor, mostrai-nos o vosso santo rosto e Irmãos e irmãs, ao darmos início ao tempo santo da Quaresma, oremos para que todos se convertam e tomem parte na renovação pascal. Pela vossa misericórdia,
todos os fiéis da Santa Igreja, para que neste tempo favorável da Quaresma se reconciliem uns com os outros e com Deus, oremos, irmãos. Pela vossa misericórdia, ouvi-nos, Senhor. Pelos fiéis que receberam as cinzas, para que ao recordarem a fragilidade do ser humano, abram o coração a Deus, fonte de vida, oremos, irmãos. Pela vossa misericórdia, ouvi-nos, Senhor. Por aqueles que dizem ser discípulos de Cristo, para que se convertam e acreditem no Evangelho, e em segredo deem esmola, rezem e jejuem, oremos, irmãos. Pela vossa misericórdia, ouvi-nos, Senhor. Pelos doentes incuráveis e que mais sofrem, pelos pobres, pelos pecadores e pelos famintos, para que encontrem quem os socorra e alivie, oremos, irmãos. Pela vossa misericórdia, ouvi-nos, Senhor. Pelos fiéis aqui presentes e pelos ausentes, para que todos recebam a graça de seguir a Cristo no caminho feliz da renovação pascal, oremos, irmãos. Pela vossa misericórdia, ouvi-nos, Senhor. Deus, rico em misericórdia, que nos chamais a converter o coração, dai-nos a alegria de sermos salvos. Por Cristo, nosso Senhor. Inicia-se agora a liturgia eucarística. Deixa-se o ambão e a cadeira do celebrante e passa-se para o altar, onde são preparados os dons do pão e do vinho, frutos do trabalho do homem, e que se vão tornar no corpo e no sangue de Jesus. O clima de diálogo da liturgia da palavra dá lugar a uma atmosfera de oração profunda. Dentro em breve já não se olhará senão numa direção, a direção de Deus. Neste momento, coloquemos no altar as nossas vidas, as alegrias e tristezas, mas acima de tudo, aquilo que ainda reconhecemos em nós como cinzas, aquilo que ainda nos lança para a morte do egoísmo e da autossuficiência, e não para a vida fecunda da dependência de Deus. Uma vez entregue no altar, seja tudo isso transformado em presença da misericórdia de Deus para o mundo. Estejam os vossos ouvidos atentos à voz da minha súplica. Junto do Senhor a misericórdia. Junto do Senhor
libertar Israel de todas as suas faltas. Junto do Senhor a misericórdia. Junto do Senhor a abundância da bênção. Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Recebei, Senhor, este sacrifício, com o qual iniciamos solenemente a Quaresma, e fazei que pela penitência e pela caridade nos afastemos do caminho do mal, a fim de que, livres de todo o pecado, nos preparemos para celebrar fervorosamente a paixão de Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Vós nos ensinais pela penitência quaresmal a manifestar-vos a nossa gratidão, a dominar os excessos da nossa inclinação para o mal e a dar alimento aos que têm fome, imitando a vossa divina bondade. Por isso, com todos os coros dos anjos, proclamamos a vossa glória e vos aclamamos, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, e todas as criaturas cantam os vossos louvores, porque dais a vida e santificais todas as coisas, por Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor, com o poder do Espírito Santo. E não cessais de reunir para vós um povo que de um extremo ao outro da terra vos ofereça uma oblação pura. Humildemente vos suplicamos, Senhor, santificai pelo Espírito Santo estes dons que vos apresentamos, para que se convertam no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que nos mandou celebrar estes mistérios. Na noite em que ele ia ser entregue, tomou o pão e, dando graças, abençoou-o, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós.
De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, abençoou-o e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vive, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua admirável ressurreição e ascensão aos céus, e esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Olhai benignamente para a oblação da vossa Igreja, vede nela a vítima que nos reconciliou convosco, e fazei que, alimentando-nos do corpo e sangue do vosso Filho, cheios do seu Espírito Santo, sejamos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito Santo faça de nós uma oferenda permanente, a fim de alcançarmos a herança eterna em companhia dos vossos eleitos, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e gloriosos mártires e todos os santos, por cuja intercessão esperamos sempre o vosso auxílio. Por este sacrifício de reconciliação, dai, Senhor, a salvação e a paz ao mundo inteiro. Confirmai a vossa Igreja na fé e na caridade ao longo da sua peregrinação na terra, com o vosso servo o Papa Francisco, nosso Patriarca Manuel, seus bispos auxiliares e todos os bispos e ministros sagrados e todo o povo por vós redimido. Atendei benignamente às preces desta família que vos dignaste reunir na vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos dispersos. Lembrai-vos dos nossos irmãos defuntos e de todos os que morreram na vossa amizade. Acolhei-os com bondade no vosso reino, onde também nós esperamos ser recebidos, para vivermos com eles eternamente na vossa glória, por Jesus Cristo nosso Senhor. Por Ele, concedeis ao mundo todos os bens. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje,
todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai a união e a paz, segundo a vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. A paz de Cristo esteja sempre consigo, caro ouvinte. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno. Neste momento em que a Assembleia se aproxima da comunhão, recordemos o que disse o Papa Francisco na sua mensagem para esta Quaresma. Diz-nos o Papa: na bula de proclamação do Jubileu, fiz o convite para que a Quaresma deste ano jubilar seja vivida mais intensamente como tempo forte para celebrar e experimentar a misericórdia de Deus. Com efeito, a misericórdia de Deus é um anúncio ao mundo, mas cada cristão é chamado a fazer pessoalmente a experiência de tal anúncio.
Neste momento de maior silêncio, procuremos o recolhimento orante na intimidade com Deus. Meditemos o que nos diz ainda o Santo Padre na sua mensagem da Quaresma. A Quaresma deste ano jubilar é um tempo favorável para todos poderem finalmente sair da sua própria alienação existencial, graças à escuta da palavra e às obras de misericórdia. Se por meio das obras corporais tocamos a carne de Cristo nos irmãos e irmãs necessitados de ser alimentados, vestidos, alojados, visitados, as obras espirituais tocam mais diretamente o nosso ser de pecadores. Aconselhar, ensinar, perdoar, admoestar, rezar. Por isso, as obras corporais e as espirituais nunca devem ser separadas. Somente neste amor temos a resposta àquela sede de felicidade e de amor infinitos que o homem tem a ilusão de poder saciar mediante os ídolos do saber, do poder e do possuir. Não percamos este tempo de Quaresma favorável à conversão. Oremos. Senhor, fazei que este sacramento nos leve a praticar o verdadeiro jejum, que seja agradável a vossos olhos e sirva de remédio aos nossos males. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Deus está no meio de nós. Deus, Pai de misericórdia, conceda a todos vós, como ao Filho pródigo, a alegria do regresso à sua casa. Cristo, exemplo de oração e de vida, vos guie nos caminhos da Quaresma, a autêntica conversão espiritual. O Espírito de sabedoria e de fortaleza vos confirma na luta contra o maligno, para que possais celebrar com Cristo o triunfo pascal. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a A Renascença, emissora católica portuguesa, transmitiu diretamente da Sé Patriarcal de Lisboa a Eucaristia de quarta-feira de cinzas, que marca o início do tempo da Quaresma. Presidiu a esta celebração o Cardeal Patriarca de Lisboa, Dom Manuel Clemente, e os cânticos foram da responsabilidade do Coro Diocesano de Lisboa, sob a direção do Padre Pedro Lourenço e acompanhados pelo organista António Duarte. A equipa que hoje esteve consigo, Rui Fernandes e Luís Trocado, despede-se, desejando-lhe um tempo da Quaresma fecundo, vivido na experiência de uma verdadeira conversão e no reconhecimento de um Deus que é sempre misericórdia. Continua com a Renascença.